foi aí que nós paramos, né? O que vai acontecer daqui a pouquinho? Daqui a pouquinho eu vou pegar o primeiro eixo associativo, o da analogia, e vou trabalhar alguns aspectos do território dos objetos que me parecem manter uma estreita ligação com essa associação. Ou seja, vou chamar a atenção de vocês para a organização de uma parte do pensamento que subjaz o objeto e o produto, que mantém uma estreita ligação com esse princípio de organização. Tá bom? Eu vou fazer isso para os outros dois eixos, e já adianto para vocês que nós vamos fazer isso, né? E adianto para vocês que um dos baratos, né? A glória e a tragédia de ser projetista é tentar administrar 3 vetores lógicos que não têm uma coisa a ver com a outra. É o drama de um bailarino que tem uma trilha sonora que mistura tango, chachado e polca, e ele tem que se virar, né? Porque se ele sucumbir a um deles, o resultado vai ser capenga. Porque os três vetores, eles são relevantes, pode eventualmente flutuar minimamente a relevância, mas eles estão presentes. E o discurso vai ser mais ou menos manco se deixar de levar em consideração essas questões. Tá bem? Isso a gente vai tentar esquadrinhar aí para vocês nos próximos capítulos da novela. Mas antes disso, gostaria de saber se alguém quer perguntar alguma coisa. A gente terminou meio no talo da vez passada, ficou faltando ouvi-los. Seria legal que vocês não carregassem grandes dúvidas em relação ao que foi visto. Seria legal, mas, enfim. Então, se alguém quiser perguntar alguma coisa, se alguém quiser compartilhar a compreensão que teve, por favor, esta é a hora. O microfone está... Se quiser contestar e mandar a gente catar coquinho, por favor, sintam-se à vontade também. Qual o livro do Sennett que o senhor disse a respeito? Chama O Artífice. Em inglês foi The Craftsman. Ninguém quer perguntar nada? Puxa vida, gente. Ah, que legal. Você pode falar um pouco? Cadê o microfone? Obrigado. Eu não entendi o que você perguntou, cara. No final da aula passada, quando a gente estava de saída, você pediu para eu lembrar você sobre alguma coisa relacionada ao movimento moderno. Putz, perfeito. Obrigado. Quando eu destilo um pouquinho de azedume com relação a essa dificuldade que a gente tem com o andar da Revolução Industrial Mecânica, eu costumo usar um exemplo que talvez faça com que alguns amigos e colegas fiquem querendo me estrangular, né? Mas o fato é que uma das bandeiras de como essa história é mal resolvida é que os primeiros filhotes do chamado movimento moderno brasileiro são basicamente arremedos artesanais de uma coisa que tinha um determinado desenho porque estava começando a ser feita industrialmente, né? Quer dizer, não estou desdenhando, mas tem um lado meio patético na história, né? Você fazer um estilo industrial produzido artesanalmente é uma jabuticaba, né? Mas até aí, por exemplo, as primeiras experiências do Le Corbusier também... Mas é o projeto, né? A artesania, o projeto, mas não a produção, né? Porque o
o processo de enxugamento, o feroz questionamento do Adorno, ele, em certa medida, vem pelo fato de que você tem um meio precário de produção. Se quiser jogar o jogo do Adorno, você vai fracassar. Isso explica o oceano, o tsunami de Kitsch, né, do início da produção industrial. Então, tem que mudar o paradigma, né? E os caras espertamente falaram, não, o paradigma tem que ser de simplicidade, tem que ser a estrutura e fora o Adorno. Faltou combinar com os russos, né? mas a leitura foi muito sofisticada e realmente você fazer os esboços, desenvolver a coisa, a artesania, e é claro que não é assim, pá, faz uma mágica e começa. Tem uma transição que acho que você tem toda a razão em identificar. Eu estou exagerando um pouco a história, mas o fato é que a Revolução Industrial na Europa já estava rolando quando começaram a aparecer os rebentos da vanguarda modernista, né? E o encantamento nosso é de natureza estética, né? E você vai repetir aquele modelo. Grosso modo, eu não sou especialista na área, mas não me surpreenderia se muita gente enveredou pelo caminho do desconstrutivismo sem ter uma produção comandada por computador, o que me parece um desatino completo. Está mais para destrucionismo do que propriamente desconstrutivismo, né? Então, você descola esse agora, tudo bem, agora as coisas estão se infiltrando, talvez agora seja a hora. Mas é pegar a superfície do fenômeno. Tem o seu barato, tem... quem sou eu para questionar? Mas tem uma coisa muito engraçada aí, né? Está faltando o X da história, né? Diria Marx, o busilis aí da história, né? Ok? Tá. Estamos de acordo? Mais ou menos? Tá bom. Sim. E o outro super geométrico, daí pergunta, né, qual que é o industrial, e o industrial é o cheio de Adorno e o... Sim, é feita, claro, cada situação tem suas idiosincrasias, né? Aí você vai ver quem propõe aquele bully tem um pé fortemente nas artes plásticas e na escultura, né? Que é outra cabeça, né? Então vai querer a forceps empurrar aquilo na goela da indústria, não vai rolar, né? E se quiser fazer a força, vai ficar caríssimo, meia dúzia de pessoas só vão pegar. O que bagunça, lembra aquela história de quantidade, né? Você não entra na canoa sem ter essa perspectiva de quantidade, né? Dançou Playboy, se não rolar... eu não estou falando de... No momento oportuno a gente vai falar, não estou falando de venda, porque a venda é um fenômeno muito particular, né? Estou falando de comunicabilidade. Você não pode esquecer disso. Você não projeta para si próprio, você projeta para um monte. E se você desdenha a conversa com um monte, dançou Playboy, tá? Não tem saída. Mas isso no momento oportuno aparece. Colocar uma coisa aí. Sim. Você falou em aspectos culturais, né? Sim. O arroz associado ao feijão na cultura brasileira e tal. Eu acho meio constrangedor, mas vamos lá. Tudo bem. Não é tão importante assim, não. Eu fiquei pensando o seguinte: o design é também uma questão cultural, né? A Revolução Industrial no Brasil, desculpa o aspecto um pouco mais sociológico da questão, mas assim, já que se falou do modernismo, né, de aquela visão antropofágica, né, de você pegar as coisas dele, que a nossa industrialização não é pura criação nossa, é uma importação, né, tardia, né, começo dos anos 30, né, Getúlio Vargas, etc. e tal. E nós não adaptarmos isso às nossas realidades, né, copiá-las assim mecanicamente. E isso pode ser, vamos dizer, falência de muitos projetos, né, no Brasil. O que você poderia falar disso? Por exemplo,
Veja a questão da falência do sistema, vamos dizer, metroviário, dos transportes aqui. Essa concepção, né, que não foi adaptada à nossa realidade, por exemplo, até questões urbanas, né, as avenidas, né, a construção tardia do metrô, etc. e tal. Assim, não sei se eu fugi muito na maionese aí, mas... Olha, até onde eu não me sinto seguro de pegar exemplos mais distantes desse mundinho que nós estamos conversando. Mas eu tenho impressão, aquela história de tradução, traição. Né? Se você perde o foco da questão, você começa a embaralhar o jogo. Né? Quer dizer, independentemente, tem muitas leituras possíveis. Eu não tenho repertório para amadurecer as leituras, mas, por exemplo, a leitura do poder é importante. Né? Quem detinha o poder e em que medida esse novo mundo ameaçava o poder. Essa é uma leitura possível. Uma outra leitura possível é a compreensão das características específicas, quer dizer, o que significa uma malha ferroviária, né? O que isso te obriga a pensar e repensar, que grau de conexão você precisa fazer entre as coisas para tirar o máximo resultado dentro de características. Eu não sei se vocês ouviram falar, um norte-americano genial dizia que o Brasil tinha, pelas características, tinha uma vocação para ser um país de incentivo ao transporte aéreo. Né? Ironia do destino, quer dizer, o Santos Dumont precisou atravessar o oceano para poder materializar as ideias, mas aconteceu, por um jeito esquisito, a Embraer. Né? É muito curioso, curiosa essa história. Mas é um desenho, né? Precisa ter um desenho de país, um desenho de nação, e a partir daí você pode começar a fazer essa tradução e adaptação daquilo que eventualmente foi pensado antes num outro lugar. Mas o meter os pés pelas mãos me parece sempre uma hipótese muito forte, muito madura, se você perde de vista o X da história. Acho que começa a embaralhar, a meter os pés pelas mãos. Né? Quer dizer, uma equação que, sem dúvida, atrapalhou a história é que a nossa elite não queria perder a mamata da escravidão. Né? Isso travou toda a história. Qualquer coisa que significasse a perda de regalias. Né? E, de resto, é uma discussão política e uma discussão que permeia assim, toda a nossa história. Né? As ondas do momento são pegas parcialmente, né, dentro daquela firula, dentro daquele... O pessoal da academia gosta de falar daquele viés, né, que não ameaça a estrutura de poder. Né? Nunca é uma coisa completa, nunca é barba, cabelo, bigode, depilação completa. E esse peitar a realidade, né? Modificar a realidade é uma coisa que é esse desejo, porque assim você é movido a uma crença, né? Por que você vai ser projetista? Porque em algum momento você acredita que existe um grãozinho de areia para ser acrescentado na pedra, que você se sente capaz, com muito esforço, de fazer pelo menos isso. Né? Essa crença, ela tem que estar presente. Se você não acredita nisso, fazer pipoca. Né? Não tem sentido um negócio desse. Então, você precisa jogar uma coisa na frente. Né? E esse mínimo acordo nós não temos. Né? Um desenho, um projeto... Não, estou falando de projeto. Nós não temos um projeto de país que a maioria das pessoas se sinta espelhado por ele. A gente desdenha a ideia de projeto.
Eu acho que aí começa o que eu me permito dizer na picada que você abriu é isso. Isso tangencia frontalmente aqui. Nós não temos uma compreensão do significado profundo de projeto, nós não temos uma cultura do projeto. E se você desdenha isso, para onde vamos? Barata tonta. Aqui e ali tem fragmentos de projeto e a coisa não converge, não... Vou negar isso que eu estou dizendo. Às vezes é preferível não ter, é melhor não ter um projetão equivocado, como talvez o das Forças Armadas, né? É melhor não ter. Da mesma forma que é melhor não ter um curso de design de arquitetura que tenha uma coordenação muito atuante, um trabalho de integração fantástico em cima de uma ideia furada, por exemplo. É melhor que ele não funcione, que as pessoas sim, resolvam lá, se montem o seu curso lá dentro. Né? Mas o rascunho de um acordo que congregue a maior parte das pessoas me parece... Então, essa ideia de projeto eu acho forte. É só nesse sentido que eu acho que o descompasso com a Revolução Industrial Mecânica apresenta uma fatura dolorosa. Né? Uma fatura realmente doída. Mas dizer que não tem só a gente não tem só uma carência de projeto, tem uma carência de planejamento. Por exemplo, nós nunca tivemos. Não temos. Então, eu acho que se a gente pensar um pouco nessa linha que você está colocando, todos os modelos de planejamento, seja de planejamento urbano, ou para onde vai a indústria, ou para que lado a gente vai caminhar, eles foram importados, vieram de fora para cá. Né? E a gente foi adotando alguns modelos aí ao longo dos anos, ao longo do tempo, que não necessariamente conseguiram se ajustar e se adaptar às nossas necessidades, não à nossa realidade, porque a nossa realidade é um nível, né? Uma coisa meio conturbada, a gente consegue fazer os ajustes, mas eu acho que a gente teve, inclusive nos anos, se a gente voltar para trás, os arquitetos todos sabem disso, nos anos 80, 70 e 80, o que era a coisa mais importante dentro da arquitetura e urbanismo? O planejamento urbano, né? Ganhou uma dimensão fora do comum. Então, as cidades, né? Planos diretores, coisas do tipo que foram acontecendo ao longo dos anos 80 e 90 também, e que nós chegamos hoje ainda bastante desorganizados, apesar de várias tentativas, né, de planejamento. Então, eu acho que assim, a gente ainda não conseguiu ter um planejamento próprio, não que a gente não tenha que trazer de fora esse conhecimento, mas nós não temos nada tipicamente brasileiro e que possa ser ajustado às nossas necessidades aqui de cidade, de transporte e tal. Quando o Juscelino Kubitschek resolveu fazer Brasília, né, e resolveu que o país seria um país rodoviário, tá? Matou o trem. Né? Abriu talvez um espaço, como o Jorge está colocando, para um mundo da aeronáutica, de aviação, mas matou o trem. E até hoje a gente não consegue mais recuperar isso. Né? Você estava contando aquele caso lá do Rio Grande do Sul, agora há pouco, que com medo da invasão dos uruguaios e argentinos, a estrada de ferro chegava em Uruguaiana e mudava a bitola do trem. Entendeu? Fora a sabotagem, né? Porque esse é o típico caso de sabotagem. Você lógico, não sacar que a bitola tem que ser a mesma. É inacreditável. Então, assim... né? Tá bom. As jabuticabas se espalham aí pelo nosso é o país da jabuticaba, né? Só tem jabuticaba no Brasil. Mais alguém? Vamos em frente? Posso só fazer uma pergunta? Pode. Porque para mim a ideia eu vejo o projeto muito como um desdobramento ainda do conceito de síntese das artes, como a ampliação do campo de atuação do artista ou do arquiteto, né? E como isso? Isso. Qual é a opinião de vocês? Eu, particularmente, acho
perigoso tentar essa aproximação na medida em que aquilo que se chama de arte tem o prefixo, né, de artesanato. Então, Revolução Industrial é outra coisa. Se tem alguma coisa que tem traços de aproximação com qualidades que nos acostumamos a admirar no objeto artístico, pode até ser, mas é outra coisa. Não, mas eu digo essa ideia de que de um projeto de uma obra una, de que Sim. que, por exemplo, a arquitetura, né, eu estou falando dessa ideia romântica ainda vinda da ópera do Wagner, né, de que a arquitetura seria o palco, né, em que essa obra de arte única se daria. Sim. Né? E hoje a ideia de projeto, assim, é derivada disso, porque a minha humilde compreensão é dessa maneira. E é isso que eu estou... Tá. Agora, independente... Não, que corrigir, imagina. Independentemente do grande exemplo da ópera wagneriana e correlatos, existe uma hierarquia que vem do seguinte: o amontoado de materialidades que caracteriza uma obra arquitetônica ou um produto, um objeto, ele pode ter um lado arbitrário, né? Um aglomerado de coisas qualquer um pode fazer. O aglomerado é um dos assuntos de hoje, né? Um aglomerado de coisas que, através de uma bruxaria, te dá a ilusão de ser né? É raro. E acho que a gente tem essa antena ligada no que é raro em comparação com o que é frequente, né? É muito fácil a aglomeração que produz a ilusão de ser una não é tão frequente. E na comparação salta aos olhos uma vamos chamar assim, entre aspas, de qualidade que a gente se habituou a respeitar numa instância da história. Por isso que já desde o começo do nosso papo a gente brincava com essa história de que, acho que falei isso, não sei, já não sei mais, a maioria dos livros de teoria do design falam: identifique primeiro o problema, né? Quer dizer, o designer resolve problemas. Não é bem assim, né? O engenheiro resolve problemas. Se esse é o problema, para quê? Né? Não é só isso. Existe um compromisso com o modo de resolver o problema. Resolver o problema é obrigação. O modo de resolver problema proposto por um arquiteto é diferente do modo de resolver problemas proposto. Mas o engenheiro sabe resolver problemas muito bem. Se é esse o problema, talvez melhor. Mas ele não tem compromisso com outra coisa que a solução utilitária, né, funcionante da questão. A arquitetura, por exemplo, a arquitetura e o design abrem espaço para o que se poderia chamar de poética. Eu não chamaria de lado artístico do design. Eu teria receio de falar isso. Mas dizer que tem estratégias que se assemelham a estratégias poéticas e a estratégias artísticas, sem dúvida. Sem dúvida. E, inclusive, o questionamento disso, né? Porque você vai ter movimentos artísticos que vão exatamente peitar essa história e vão querer chutar o balde olimpicamente. Então, você pode chutar o balde. O que acontece... bom, espero dar um exemplo... quis o destino que o seu Jackson Pollock ficasse muito bravo, ficasse furioso se alguém dissesse que aquilo que ele fazia era qualquer coisa, né?
Parece que andaram vendo até um grid, fazendo uma análise das pinturas, e tem um grid por baixo, etc. Então, é essa a história, quer dizer, a organização que parece flertar com a bagunça, talvez, sob um certo ponto de vista, seja o ponto mais tênue e mais radical de organização, né? Mas não abre mão disso, né? Quantos leigos não falam isso? Meu filho faz lá, não tem um macaco faz o que o Pollock faz, né? Então, acho que não sei se estou em sintonia com o que você... tem traços de semelhança, independentemente de um importante exemplo como o Wagner. Eu acho que existe um divisor de águas aí, quando um aglomerado de coisas que poderia se perder na ideia de aglomeração, que é uma operação que aí sim o macaco faz mesmo, né? Ele consegue aglomerar, tudo aceita ser aproximado, tudo, né? Em qualquer linguagem, qualquer signo pode ser colocado ao lado do outro, né? E você pode ir infinitamente nessa história. Mas quando você consegue encontrar um outro eixo catalisador, e é esse o tema da conversa de hoje, né? Pinta uma diferença. E a ideia bastante particular de organização, de ordem, né? A ideia de você ter diversidade de formas e funções, mantendo a unidade. É o nosso caso. Nós somos, por enquanto, os gostosões da paróquia, porque nós somos o arranjo maior de diferença estrutural e diferença funcional que existe sobre a face da Terra. O grande divisor de águas está no neocórtex. Não existe nada que se compare com a gente enquanto acolhimento de diferença, mantendo uma integridade. Claro, pode estourar esse tênue fio que a gente chama de racionalidade, que na verdade é a loucura da maioria. Mas então posso ter um surto, etc. Mas em princípio, assim, nós temos essa e eu acho que é isso que acontece um pouco, né? Existe um divisor de águas entre a mera aglomeração e aquele conjunto que tem uma outra liga que aponta para uma unidade que está além da simples somatória das coisas. Isso é uma coisa que começa no mundo artístico, com certeza, e aparece de várias formas, em várias facetas da espécie humana. Mas não sei se estou correspondendo. Esse conceito, né, de síntese das artes me parece ser recorrente. Enfim, todos os movimentos que buscam inaugurar o design industrial. E é preciso dizer que as pessoas tinham formações de outras áreas e estavam tentando refletir, correndo toda a sorte de equívocos, né? Esse pequeno beabá de semiótica tem uma coisa muito engraçada. No mundo inteiro, as pessoas que se interessam por isso, 90% vêm do campo das letras, né? E do campo dos estudos de linguística e de filosofia, que em última instância transita em torno... o que faz com que a relação com o específico não seja muito clara. Mas como a imensa maioria dos designers somos absolutos ignorantes de pai e mãe, né, é natural que o pessoal nade de braçada, mas às vezes descolando do específico. Né? Às vezes descolando do específico. Então, a arquitetura é mais ambiciosa em relação a essa grande ordem, né?
O território do design é mais contido nesse universo. A organização talvez chegue no âmbito da identidade entre uma família de produtos, né? A ambição é bem mais, né? A arquitetura nesse sentido, eu não sei se isso ajuda ou atrapalha. A arquitetura parece uma obra sinfônica, né? E o design é uma obra camerística, assim, né? Uma sonata, máximo um quarteto, né? A arquitetura e urbanismo, uma coisa sinfônica.